de uma areia turbo forjado, certo? Fazendo o processo de revisão. Já montei ele forjado uma vez e eu não gravei isso. Andei com ele já praticamente uns 45 mil quilômetros, desde a primeira montagem forjado. Então, vou estar mostrando para vocês o processo de desmontagem. E tive surpresas agradáveis e desagradáveis, né? Algo me surpreendeu e algo me decepcionou. Então, vale a pena dar uma conferida. Beleza, meus queridos? Abraço. Esse projeto é de uma Maré 2.0 Turbo, que a gente está fazendo ela stroker, né, para 2.4, mas vamos jogar um bloco e cabeçote da Turbo. O bloco é da 2.4 com o cabeçote da Turbo. No decorrer da montagem e tudo mais, eu vou estar gravando, acompanhando. Vai ser bem feito em casa, entendeu? Vamos tentar não adaptar muita coisa. Vamos fazer o mais adequado possível, o mais certo, sem adaptação, sem gambiarra. Porém, o que for adaptativo, a gente vai acabar usando, né? Se for equivalente ou melhor do que a montagem ou a peça original em si, enfim. Beleza?
O espaço é um espaço adaptado, certo? Na real, é o canil do meu dog. Mas enfim. Após ser retirado todos os mancais, né? Do Vira e os mancais de biela, a gente acabou verificando que o desgaste para 45 mil quilômetros estão bom, não tem nada muito arranhado, certo? Nada fora do esperado, tá? Um pouco sujo, enfim, ó, se passar pode ver que troca de cor, mas levemente em alguns pontos ele brilhou, porém teve dois cilindros que eu dei uma assustada porque eles estavam um pouco superior aos outros, certo? Esses dois. Enfim, continuamos o procedimento de desmontagem, certo? Mas já com cautela, observando o terceiro e quarto cilindro. Aqui, no caso, né? A terceira e a quarta biela. Então, se vocês notarem, essas duas bielas do lado de cá e a quinta biela, a primeiro cilindro 1, 2 e quinto, né, estão de acordo, porém a terceira e a segunda, a quarta e a terceira, perdão, estão com uma marcação mais acentuada. Então, onde que a gente começou a analisar um pouco em cima disso, um pouco de cautela. Meus anéis de encosto estão bem marcados desse motor, porque eu usava embreagem de 1.600 libras, tá? Cerâmica. Então é um platô com muita carga, ele empurra muito a parte do volante do motor, né? A força axial. Então ele acaba deslocando, perdão, é daqui. É daqui. Ele acaba tendo uma força axial muito grande por questão da carga do platô. Então a gente vai providenciar provavelmente uma embreagem de cerâmica para usar um platô com menos carga e não ter esse problema, porque isso interfere na lubrificação. Então é isso. Esse motor tem um sistema de refrigeramento por óleo, que é os jet oil que eles falam, né? Enfim, eu não tinha conhecimento na época, só após que eu montei esse motor que a gente começou a fechar esses caras, entendeu? A gente acaba fechando justamente porque se ele travar aberto essa esfera aqui, ó, fechado não tem problema. Se ele travar aberto, ele acaba... deixa eu dar uma olhada. Aqui dentro tem uma espécie de esfera e se ele, conforme o ciclo da biela do pistão, ele dá um pulso de óleo. Então, se essa esfera travar aberta, ela acaba caindo a pressão do sistema de óleo, entendeu? Então, após a montagem desse motor, a gente começou a acompanhar e recomendar a montar fechado, né? Estancar esse cara aqui, justamente para não ter problema quanto a isso, beleza? Então, já é um procedimento que a gente vai fazer, né? Estancar esses caras, provavelmente com solda, que vai vedar eles, certo? E eu comecei a tirar o do primeiro cilindro, o do segundo, o do terceiro, e olha a surpresa do quarto cilindro. Exatamente. Ele estourou, rachou, quebrou, enfim. E isso foi para dentro do motor. No começo eu trocava óleo em postos e nunca comentaram de ter caído nada dentro do cárter, então, né, por isso eu acabei não achando a partir de um tempo que eu comecei a trocar em casa. Espanaram o parafuso do cárter, a porca do cárter, então eu comecei a fazer a substituição de óleo em casa, por conta própria. Enfim, nesse processo de desmontagem, exatamente o que lubrifica o cilindro 4
onde teve uma marca acentuada entre o 4 e o 3, a gente notou a falha, a primeira quebra. Graças a Deus paramos o carro antes de uma possível quebra, né? E perda de medidas de virabrequim e biela. E show de bola. Os próximos passos eu vou estar gravando para vocês estarem acompanhando. Agora eu vou fazer a limpeza, né, desses caras aqui, para a gente ter uma análise mais técnica das camisas, das saias, dos pistão, e verificar como é que ficou o desgaste no virabrequim, beleza?